Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de grande alegria estar com os irmãos, feliz pela oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor desta casa. Muito obrigado pela confiança de me deixar assumir a tribuna. Cumprimentando ao pastor, quero cumprimentar todos os demais obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas. Se sintam todos abraçados. Aos coordenadores, Nicolas, Alex, Deus continue abençoando. Denis, se eu esqueci o nome de algum, me perdoa. Mas são todos amigos. Obrigado por sempre lembrar e abençoar o nosso ministério. Amém, irmãos? Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus nesta noite? Glória a Deus. Eu já vi que foi falado sobre firmar sobre a rocha, já vi que foi falado sobre arrebatamento, já vi que foi falado que Jesus viria nas nuvens. Dito isto, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Laís. Faça assim com as mãos, Laís. Isso. Aquela moça bonita ali é minha esposa. Aquela princesinha que está sentada do lado dela de bolinha é a minha filha. Os irmãos já puderam perceber que ela é pentecostal, irmãos. Ela não para a hora nenhuma. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida deles. Meus amigos que estão ali, o Guigui vai me ajudar na bateria, o William no teclado. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Você pode glorificar a Deus por esta palavra, irmãos? Tome o seu assento nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, o texto que eu acabei de ler é bastante conhecido. Por ser conhecido, eu não vou meter aos detalhes, mas eu quero ser direto, quero ser rápido, quero ser enfático naquilo que Deus tem para falar nesta noite. E eu tenho certeza, estivemos com os corações abertos, sairemos aqui cheios da graça, cheios do poder e cheios da unção de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A porta de entrada para o Antigo Testamento é o Pentateuco, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se por sua vez a porta de entrada para o Velho Testamento é o Pentateuco, a porta de entrada para o Novo Testamento são os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e, se você quiser, João. Quando olhamos para os sinóticos, entendemos que cada um deles foi direcionado para um povo, para um tempo. Quando olhamos para o Evangelho de Mateus, vamos ver que é o Evangelho direcionado ao povo judeu. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, vamos ver que é o Evangelho direcionado aos romanos. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, vamos entender que Lucas escreve aos gregos. E quando olhamos para João, entendemos que João escreve para a igreja universal. O capítulo 25 de Mateus, a saber, a parábola das 10 virgens, você não vai encontrar no Evangelho de Marcos, você não vai encontrar no Evangelho de João, muito menos no Evangelho de Lucas. O único lugar que você encontra a parábola das 10 virgens é no Evangelho de Mateus. Parece-me que Deus estava querendo tratar algo de forma peculiar com os judeus. Parece-me que Deus queria mandar um recado claro para o povo daquele tempo. Prova disso é que o contexto que Deus vai usar para introduzir a parábola é o do casamento judaico. Haja visto que o casamento judaico é muito diferente do nosso. É no casamento judaico que o pai primeiro escolhe a noiva, antes mesmo que o filho veja. Os pais firmam um contrato, os pais firmam um acordo. Aqui eu pude começar a entender o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez que o pai escolhia a noiva para o seu filho, o filho saía de casa, um contrato numa mão, um cálice de vinho na outra. Quando chegava na casa da moça, ele batia na porta até que alguém atendesse. Aqui eu pude entender quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. Quando abria-se a porta, o contrato ele entregava na mão do pai.
O cálice de vinho ele entregava na mão da moça. Se a moça aceitasse o convite de casamento, ela deveria beber do cálice. Beber do cálice. Ela estava anunciando: eu não estou mais solteira, eu tenho um noivo, eu tenho compromisso, eu tenho um relacionamento. Está entendendo por que nós todos os meses nos reunimos para comer do pão, tomar do cálice? Todas as vezes que ceiamos, estamos anunciando para Barra Mansa: eu não estou sozinho, eu tenho um dono, eu tenho um noivo. Aleluia. O contrato na mão do pai, o cálice bebido, aceitando o casamento. Então ele sacava da sua aljava o dote. E a título de informação, quanto mais bonita fosse a moça e de família mais afamada, maior era o preço a ser pago. Aqui eu entendi o que Jesus fez na cruz do Calvário, porque é a 1 de Pedro quem diz: não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, mas foi com o seu precioso sangue. Na cruz do Calvário ele disse: é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Aleluia. Olhe bem para mim. Uma vez que o contrato era firmado, o dote era pago, o homem virava as costas, saía da casa. Não é que ele iria abandonar a noiva órfã, mas é que ele precisava voltar para a casa do pai, para preparar morada. Quem é de Bíblia logo lembra de João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Ele não deixava a noiva órfã. Era costume, quando ele ia, ele mandava o seu melhor amigo para auxiliar a esposa. Vive isso daqui comigo. Parece que eu posso ver o melhor amigo do noivo levando notícias para ele da sua noiva, dizendo: ela está bonita, ela está adornada, ela está se preparando, ela está todos os dias aguardando o seu retorno. É mentira de Satanás que Jesus foi e deixou a igreja órfã. Ele foi, mas mandou o seu melhor amigo, o Paracletos, o conselheiro, o ajudador, o que intercede com gemidos inexprimíveis. Ele chegou em Atos 2 para auxiliar a igreja, e vai auxiliar a igreja até o arrebatamento. Eu não sei se você já conseguiu perceber, mas eu já senti a presença do amigo do noivo aqui nesta noite. Aleluia. E depois de preparar morada, ele voltava para buscar a noiva, sentada em uma liteira, em um cortejo de festa. Era neste contexto de casamento judaico, que Jesus está introduzindo a parábola do capítulo 25. Haja visto que Jesus havia acabado de sair do templo, olhou para os discípulos e disse: está vendo esse templo? Bonito, formoso, lindo, tem tudo do bom e do melhor, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam dele e dizem: mestre, explica melhor para a gente o que quer dizer não ficar pedra sobre pedra. Nos fale acerca dos sinais dos tempos e sobre a tua volta. É neste contexto que Jesus vai propor a parábola do capítulo 25. Ele vai dizer: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram a encontrar com o noivo. Aqui eu começo a pregar e eu vou correr, porque o tempo é meu inimigo. Jesus começa introduzindo a parábola, dizendo que havia 10 virgens. Quantas virgens? Só que Jesus vai separar as 10 em duas classes: 5 loucas, 5 prudentes. Jesus não coloca 2 loucas, 2 prudentes e uma mais ou menos. 5 loucas e 5 prudentes. Até porque para Deus não existe meio termo. Ou é louco ou é prudente. Para Deus não existe meio termo. Ou está dentro
ou está fora. Para Deus não existe meio termo, ou você fica ou você sai. Quem aceita te dividir com o mundo é Satanás. O Deus que nós servimos não, ele não te divide com nada nem com ninguém. E o convite para alguns adolescentes e jovens aqui nessa noite é tempo de sair de cima do muro. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, afunda na lama de uma vez. Para Deus ou é santo ou é profano. Ele prossegue dizendo que o que distinguia a louca das prudentes é que as loucas, quando foram preparar as suas provisões, elas pegam a candeia, acendem o pavio, botam óleo dentro, saem para encontrar o noivo, não levaram azeite na reserva. As loucas fazem parte de uma classe que lembra muito a nossa, uma geração imediatista e que tem por costume deixar tudo para a última hora. Não levam azeite na reserva, porque na mente delas vai vir no meu tempo, vai vir na minha hora, daqui a pouco chega. E para uma geração imediatista, quando o noivo não vem no tempo dele, a chama vai se apagando. Quando a porta não abre no tempo dele, a chama se apaga. Quando o telefonema que ele esperava não toca, a chama se apaga. Quando o relacionamento que ele esperava que fosse dar certo, dá errado, a chama se apaga. Mas as prudentes, por sua vez, acenderam a candeia, botaram óleo dentro, mas pegaram a vasilha e começaram a encher, como quem diz: pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja agora, pode ser que não seja no meu tempo, pode ser que não seja no tempo que eu espero, pode demorar 10 anos, 20 anos, mas quando o noivo voltar, ele me encontrará com candeia acesa. As 10 saem no mesmo propósito, as 10 são virgens, as 10 se vestem com a mesma roupa, as 10 têm lâmpadas nas mãos. Só que Deus, que não se deixa enganar por roupa, o Deus que não se deixa enganar por aparência, o Deus que não se deixa enganar por aquilo que tem por fora, resolve frear o passo e dizer: eu vou demorar um pouco, porque eu não sei se você sabe, meus amigos pastores, uma das peneiras que Deus usa para revelar quem é e quem não é, ainda é o tempo. Aleluia! Havia um caminho mais rápido para Canaã, mas Deus preferiu guiar pelo caminho mais longo. Está escrito: Deus queria que se revelasse o que havia no coração de Israel. Fica tranquilo, você não precisa se preocupar em desmascarar ninguém, você não precisa se preocupar em revelar o erro de ninguém, você não precisa ficar agoniado por saber que alguém está pecando e fingindo que nada está acontecendo. O tempo vai se encarregar de mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. O tempo vai se encarregar em revelar quem é de verdade e quem é de mentira. Olhe bem para mim. Tardando-se o noivo, as 10 dormem. Quando as 10 dormem, o texto diz que à meia-noite, aleluia. Isso daqui mexe comigo, porque meia-noite fala de um horário que ninguém espera mais nada. Se eu convido alguém para minha casa, 8 horas eu esquento o café, 9 horas coloco o pijama na Júlia, 10 horas começo a fechar a casa, 11 horas eu me troco, deito, 11h30, 11h45 eu tranco a porta, apago a luz, porque quem tinha que vir não vem mais. Meia-noite fala de uma hora que ninguém espera mais nada, mas cá para nós, aleluia, a volta de Jesus vai ser assim. Quando ninguém estiver esperando, num dia comum, será como nos dias de Noé: casa
casavam, se davam em casamento, bebiam, aleluia. Um dia comum, quando ninguém esperava, o grito ecoou: aí vem o noivo. Oh, aleluia, oh, aleluia. Meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. E me perdoe a sinceridade, mas eu vim pregar para alguns dorminhocos aqui, eu vim pregar para alguns sonolentos aqui. É noite de despertar, levantar e acender a candeia, aleluia. É noite de levantarmos, acendermos e prepararmos a nossa candeia. Aí vem o noivo e vai apertar só um pouquinho, mas você glorifica a si mesmo. A mentira só dura até o soar da última trombeta. As virgens loucas só conseguiram se passar por prudentes enquanto o noivo não foi anunciado. Na hora que o grito que o noivo vinha foi anunciado, quem era de mentira não conseguiu fingir mais. Quem estava disfarçando não conseguiu fingir mais. Quem estava meio barro e meio tijolo não conseguiu fingir mais. O toque da trombeta. Guarde o que eu vou te dizer nessa noite. A mentira tem prazo de validade. O engano tem prazo de validade. Jefté está pregando duro demais, varão. Eu desviei com 14 para 15 anos. Se nós não falarmos sem medo e sem vírgula aqui em cima, o mundo lá fora entrega o que ele tem de melhor. Aleluia. Olhe bem para mim. O engano tem prazo de validade quando a última trombeta soar. Aleluia. Ou você achou que o joio ia ficar no meio do trigo para sempre? Ou você pensou que o trigo ia se misturar com a moinha por muito tempo? Aleluia. Ou você achou que o profano ia ficar enrolado no meio do sagrado por muito tempo? A última trombeta, aleluia, vai separar quem é de verdade e quem é de mentira. Quando ouviu-se o clamor que o noivo vinha, elas levantaram e começaram a preparar as suas candeias. Jefté, no que consiste preparar a candeia? Consistia no ato, e redobre a atenção, de cortar o pavio queimado, colocar um pavio novo, encher a botija de azeite, para que o fogo continuasse queimando. Aleluia, aleluia. Quando ouviu o grito, elas levantaram. Quem tinha azeite na reserva, preparou candeia, colocou óleo, cortou o pavio queimado. Até porque, se tratando de obra de Deus, o pavio que queimou ontem não serve para hoje. O fogo que queimou ontem não serve para hoje. Aleluia. Cortava-se o pavio, botava azeite, para que o fogo continuasse queimando. E cá para nós, Satanás tem feito de tudo para que a lamparina da Almadeban se apague. Satanás tem feito de tudo para que o fogo no meio da Assembleia de Deus não queime mais. Mas hoje é noite de despertamento. Hoje é noite de colocar óleo na candeia. Hoje é noite de acender de novo a chama. Eu já vi uma brasa se acendendo aqui na hora da intercessão. Eu quero que esse fogo se espalhe até o final deste culto. Satanás tem feito de tudo para que a lamparina dos nossos jovens se apague. Se for possível, me dá mais um pouco de retorno. Se apague. Mas queira Satanás ou não queira, o fogo da juventude, da madureira, vai continuar queimando.
Porque quem acendeu essa chama não foi o presbítero Jefité. Quem acendeu essa chama não foi o evangelista Nicolas. Quem acendeu essa chama não foi o pastor desta igreja. Quem acendeu essa chama foi Deus. Na onde, Jefité? Livro de Atos, capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento forte, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistos entre eles línguas repartidas como de fogo. Alguém falou: isso é meninice, isso é maluquice, não tem para que gritar assim, não tem para que falar assim. Aí Pedro assume a oportunidade e diz: isso não é meninice, isso é o que o profeta Joel profetizou no capítulo 2, verso 28. E eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e a serva. Não está chegando para mim, eu vou derramar. Eu gosto de Paulo, porque Paulo é pentecostal igual a gente, ao ponto que ele escreveu Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder, 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 poder. Aí Abacuque dá um grito lá do Velho Testamento, no capítulo 3, 2, e diz: ouvi a sua voz e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Eu vou para a história. Em 1910 essa chama chega no Brasil. 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Ving. Em 1911 a primeira mulher brasileira é batizada com o Espírito Santo, irmã Celina de Albuquerque. Em 1912 o primeiro homem brasileiro é batizado com o Espírito Santo, irmão Emanuel Doudor. Passou 911, 912, os anos 2000, já estamos em 2026, e eu não quero acreditar que é a juventude da Assembleia de Deus de Madureira que vai deixar essa chama se apagar. Qual é a palavra, Jefité? É Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queira Satanás ou não queira, o fogo da candeia vai continuar queimando. Acende a sua candeia hoje aí. Uramaia calabarachanda, rebata calabarachanda. Satanás tem tentado apagar o fogo da nossa juventude, mas vai ter língua estranha sim, vai ter cura sim, vai ter batismo sim, vai ter renovo sim. Acende a candeia, acende a candeia, acende a candeia, acende a candeia, acende a candeia. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Deixa esse fogo queimar. Elas levantam e começam a preparar a candeia. Só que as loucas vão ter um choque de realidade. Vão olhar dentro das suas vasilhas e vão lembrar que não pegaram azeite de reserva. E vão lembrar que não se prepararam para a demora. E vão lembrar que não se prepararam para o tardar do noivo. Elas entram em desespero e dizem assim: nos dá um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Opa, vai apertar só mais um pouquinho. Percebeu que quem é denominado como louco não é quem a chama já apagou, porque quem a chama já apagou, por mais duro que seja de ouvir, não é louco, está morto e necessita que a mão de Deus entre dentro do vale. Louco é alguém que está vendo a chama se apagando e não move um músculo para manter ela acesa. Oh, aleluia. Louco é alguém que sabe que os cultos já não são mais como eram, mas para ele está tudo bem. Ele está sentado olhando no relógio esperando dar 9 horas. Louco é alguém que sabe que antigamente num culto como esse, alguém já teria levantado em profecia, marchando no poder de um lado para o outro, mas hoje em dia entra, sai, não sente nada e está tudo normal. Você é louco, a chama está apagando e você não está fazendo nada para mudar isso. As prudentes olham para elas
e dizem assim: vai faltar para a gente e vai faltar para vocês. E diante aos que vendem, e diante aos que vendem. Sabe o que me assusta? É que elas levantaram e foram. Eu não vi ninguém dando endereço. Eu não vi ninguém falando de onde era. Eu não vi ninguém dando o nome da rua. A ideia que me dá, varão, é que elas sabiam o tempo todo aonde buscar. Não buscou porque não quis. E é isso que vai pegar para muita gente no arrebatamento. Sabia o tempo todo aonde buscar. Não se encheu porque não quis. Não buscou porque não quis. Não se consagrou porque não quis. Não se separou porque não quis. Aleluia. Dentre muitos exemplos de loucura na Bíblia, e vai apertar só mais um pouquinho, mas a gente vai sair daqui mais crente. É pré-acampes, eles vão chegar lá voando, varão. Aleluia. Olhe bem para mim. Entre muitos exemplos de loucura da Bíblia, a hora foi embora. Eu vou dar um. Lucas 12, verso 16. Um homem olhou para os seus bens e falou: é muita coisa, vou quebrar o meu celeiro, vou fazer um celeiro maior, e vou dizer: alma, se farta nos meus bens, se farta naquilo que eu tenho, se farta no meu dinheiro, se farta na minha fartura, se farta naquilo que eu conquistei. Mas de repente a voz do Eterno ecoa dizendo: louco, essa noite pedirão a sua alma. O que tu tem e para quem será? A nossa geração tem estado à loucura de estar apegado nas coisas terrenas. A nossa geração tem entrado na loucura de estar atrelado aos bens materiais, ao ponto que a oração de alguns aqui é: não volta não, Jesus, deixa eu casar primeiro. Não volta não, Jesus, deixa eu concluir minha faculdade primeiro. Não volta não, Jesus, deixa eu comprar meu carro e minha casa primeiro. Me perdoa se eu frustrei as suas expectativas, mas eu vim dizer que quando a trombeta tocar, o carro fica e a igreja sobe, a casa fica e a igreja sobe. Aleluia. Eu vim pregar para uma igreja que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu vou preparando para subir, eu estou preparando para encontrar com Jesus nos ares. Vai ficar o Voyage para trás, vai ficar minha casa para trás, mas eu vou subir. Só quem vai, 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 só quem vai. Satanás tem feito de tudo para afastar a nossa geração, oferecendo dinheiro, oferecendo bens, mas se for para perder essa presença, é melhor continuar vindo de bicicleta para o culto. Segura, vai, acalma para a chanda. Se for para perder essa presença, é melhor abrir o guarda-chuva e vir a pé. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou. O céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor. Não troque a sua comunhão por nada, não troque a sua santidade por nada. Continua se separando, continua se consagrando. O céu é aleluia. Olhe bem para mim. Quando as loucas vão, já é tarde demais. E cá para nós, se for possível, anote: busque enquanto ainda é tempo, se enche enquanto ainda é tempo, se reveste enquanto ainda é tempo. Aleluia, aleluia. Na hora que o céu se abrir, não vai dar mais tempo de fazer nada. A hora é agora, é hoje. É Baia Calabarachandarábia. É noite de abrir o coração e falar: Deus, me enche até a tampa. Aleluia, aleluia, aleluia.
elas vão buscar. O noivo chega. As que estavam preparadas, com candeia acesa, saíram pelas ruas escuras de Jerusalém. E cá para nós, naquele tempo, a única coisa, eu falei que ela era pentecostal, a única coisa que garantia que elas chegariam até o noivo numa rua escura, apertada e pedregosa, era a lâmpada que elas carregavam na mão acesa. Entendeu não? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Vai pela palavra que tu não erra o caminho. Vai pela palavra que tu alcança o céu. Vai pela palavra que tu encontra. Hoje em dia está sendo oferecido um monte de caminho, mas o que te leva para o encontro com o noivo ainda é a palavra. Palavra, palavra, palavra. Olhe bem para mim. Elas entram, a porta se fecha. Como eu queria que você sentisse o peso disso. Elas entram e a porta se fecha. Adolescentes, alguns de vocês devem estar se perguntando: elas eram virgem, tinham candeia igual às outras, saíram no mesmo propósito, também estavam esperando o noivo. Por que não conseguiram entrar? Porque a porta se fechou. Não é novidade para ninguém que candeia na mão fala de obras visíveis. Não é novo. Há 13 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu já vi alguém pregando no congresso de jovem. Candeia na mão, obras visíveis. Eu canto, candeia na mão. Eu prego, candeia na mão. Eu profetizo, eu estou vendo, é uma candeia acesa. Mas o que garante acesso nas bodas do Cordeiro não é aquilo que eu mostro pelo lado de fora. Que eu prego, você vê. Que eu canto, você vê. Que eu estou alinhado, já recebi um elogio lá na porta, você está vendo, aleluia. Mas o que garante acesso na boda dos cordeiros não é o que todo mundo vê, é aquilo que foi conquistado no secreto, aonde ninguém enxerga. Porque azeite na botija fala de algo que está guardado, fala de algo que está em oculto, fala de algo que está no secreto. E aí onde está o problema? Mateus 7:22, alguém apresenta para Jesus e diz assim: em seu nome eu preguei, candeia na mão. Em seu nome eu expulsei demônio, candeia na mão. Em seu nome eu profetizei, candeia na mão. Aonde está o problema? Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tinha candeia na mão, mas não tinha óleo no secreto. Tinha candeia na mão, mas não tinha relacionamento no secreto. Isso é um tapa muito duro na geração da performance. Uma geração que prega muito, canta muito, ora muito, profetiza muito, tem acesso a todos os cursos, tem acesso a diplomas. Mas Deus está dizendo para alguém: eu preciso enxergar o seu joelho dobrado quando ninguém está te vendo. O que conta para mim é o que você faz quando ninguém está te enxergando. O que vale para Deus é o que você apresenta quando ninguém te vê. É o secreto, é o secreto, é o secreto, é o secreto. Minha eloquência não vai me salvar, a teologia não vai me salvar, as minhas notas vocais, as minhas cordas vocais, o melisma, o vibrato não vai me salvar. O que me garante acesso é aquilo que eu sou quando ninguém me vê. Eu termino, a porta se fecha, aleluia. As loucas vêm correndo, batendo na porta, dizendo: abre-nos a porta, Senhor. Lá de dentro ele grita: apartai-vos de mim. Quão duro será esse dia, quão angustiante será esse dia. E
Jefité, por que você está pregando duro assim? Porque Mateus 25 não é para ímpio. Mateus 25 é para crente. Mateus 25 é a igreja sendo retirada de dentro da igreja. Aleluia. Olhe bem para mim. Mas a porta estava fechada e nunca mais se abriu. Olhe bem para mim. A porta da graça não vai estar aberta para sempre. A porta da salvação não vai estar aberta para sempre. Percebeu o contraste com o começo da pregação? No começo é o noivo batendo na porta pedindo para entrar. No final são as loucas desesperadamente dizendo: abre a porta, abre a porta, abre a porta. O que é isso, Jefité? É Noé pregando durante 120 anos, e a mensagem era uma só: o fim vem, o fim vem, o fim vem, o fim vem, o fim vem. Não deram ouvidos, mas quando Noé e a família entrou, a porta fechou. Quem está dentro não saía, quem estava fora não entrava. Quer um conselho? Entra pela porta da graça enquanto ela ainda está aberta. Entra pela porta da salvação enquanto ela ainda está aberta. Fique de pé comigo nessa noite. Diga para quem está do seu lado: a porta não vai estar aberta para sempre. Ou é agora ou é nunca mais. Ou é hoje ou é nunca mais. E agora vai ficar pesado, porque melhor fosse que tu nunca tivesse ouvido essa mensagem, porque depois da pregação não tem mais desculpas. Eita, aleluia! Olha, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Olhe bem para mim e redobre atenção para não dizer que é heresia. Mateus 25 tem várias linhas de interpretações, vários mestres e teólogos, cada um aplicando às virgens, uns a judeus, uns a gentios, um a noiva, alguns a ministérios. Mas lendo o texto, eu tive uma percepção, e olhe bem para mim, porque parece-me que Deus queria falar algo para os judeus da época. Redobre atenção. Eu acredito piamente que a igreja, o corpo místico de Cristo na terra, é a noiva. Eu acredito nisto. Mas em Mateus 25, a igreja não é a noiva. Calma. Eu sei que isso causa uma ruptura muito grande naquilo que entendemos e ouvimos há muito tempo. Pensa para um judeu que está lendo Mateus capítulo 25, vê o noivo, vê as amigas da noiva, vê as madrinhas entrando para as bodas, e a noiva nem aparecer no texto. Jesus estava ensinando uma lição preciosa. Já fizesse em Mateus 25, a igreja ainda não é a noiva. Quem é a igreja? As virgens, madrinhas, amigas da noiva. Se não vejamos, Evangelho de Mateus, capítulo 25, está no livro no Novo Testamento, mas na história, Nova Aliança ainda não havia iniciado. Nova Aliança começa na cruz. Mateus 25, Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, a título de informação, quem era chamada de noiva não era igreja ainda. Quem era chamada de noiva era Israel. Jeremias capítulo 2. Eu me lembro quando você andava atrás de mim pelo deserto como uma noiva, então você era santidade. Isaías capítulo 5. Israel é a noiva. Oséias, Israel é a noiva. Parece que é novo esse negócio das madrinhas entrar e a noiva não. Pensa na cabeça de um judeu, como é que os amigos da noiva entraram e a noiva nem apareceu na história? Os amigos da noiva era a gente, os gentios. Jefité, não entendi.
ramos enxertados na oliveira, filhos por adoção. Vamos melhorar. Ele veio para o que eram deles, mas o deles o rejeitaram. Não é novo na Bíblia, é antigo. Jacó trabalha por Raquel para casar com ela, mas no dia da festa do casamento, quem é que entra na tenda? É a irmã mais feia, é a irmã que tinha um olho vesgo, é a Lia. Esse negócio de alguém entrar antes de Israel não é novo. Vamos lá. Quem não se lembra do filho pródigo? Saiu da casa dos pais, foi cuidar de porcos. Isso aponta para os gentios. O filho mais velho ficou na casa do pai. Isso aponta para os judeus. Mas quando o filho pródigo voltou, quem foi que entrou na festa? Aleluia. Vamos lá. Um pai deu uma festa de casamento, mandou chamar todo mundo. Um disse: para mim não dá, acabei de comprar uma junta de boi. Para mim não dá, acabei de arar o campo. Para mim não dá, acabei de comprar cavalos e carros. Aí o rei olhou e disse assim: para que a minha festa não fique vazia, vá nos becos, nos valados, nas vielas, chama os tortos, chama os mancos, chama os aleijados, mas a minha festa não vai ficar vazia. Mateus 21 verso 43: o reino será tirado de vocês e será dado a uma nação que me dê os seus frutos. Eu não merecia, mas ele me convidou para o banquete, ele me convidou para a festa. Aceita o convite, aceita o convite, aceita o convite, aceita o convite. Levante a sua mão e adore, levante a sua mão e adore. Nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. Nós não merecíamos. Urabaia, calabarachanda. Eu já terminei de pregar. Seja renovado agora, 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 agora. Sinta a presença dele aí. Deixa ele te encher. Enche sua botija. Enche, 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 enche. Cadê os pentecostais? Isso aqui é a Assembleia de Deus, meu filho. Deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar. Feche os seus olhos. Está chegando o dia da festa. Está chegando o dia do banquete. Estou com vontade de correr aqui. É mandada golpe da raba. Não tem desculpa por ser adolescente, não. Meu irmão Gabriel foi batizado com 9 anos de idade. Não tem desculpa por ser adolescente, não. Meu irmão Herbert foi batizado com 12. Deus pode te batizar agora. Deus pode te encher agora. Seja cheio aí, seja cheio aí, seja cheio aí, seja cheio, seja cheio. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tem alguém nessa noite que deseja hoje voltar para os... Eu ouço o barulho de língua estranha. Isso alegra o meu coração. É maia calabarachandarabia. Meu horário já extrapolou, mas o Espírito Santo disse: já fiquei, profetiza, porque eu quero inundar este lugar com a minha glória. Eita! Se o Espírito Santo te tocou, extravasa, meu filho. Fala em língua estranha, marcha no poder, roda. Se quiser correr, corre. Aqui o Espírito tem liberdade. Aqui o Espírito tem liberdade. Deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar. Não segura não. Sinta a presença dele. Seja renovado agora. Renovo, 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 renovo. Deixa pegar. Deixa pegar, deixa pegar. Aí atrás tem poder também. Tem poder também. Vai passar uma labareda de fogo aí, ó. Aí, 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 aí,
lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho de seus passos em ti. Só bater que eu vou abrir para o Senhor. Tem alguém que quer hoje aceitar Jesus, irmãos? Tem que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta noite. Glória a Jesus. Queremos agradecer a todos que aqui estiveram, ao Jadeban, ao Madeban, aos irmãos, às irmãs, o pregador Jefté, a sua esposa Laís, a sua filha. Quantos gostaria que o pastor, o presbítero Jefté retornasse aqui para novamente pregar a palavra do Senhor? Diga amém. Então está convidado. Glória a Jesus. Vamos orar pelo final. Deus abençoe os coordenadores, evangelista Nicolas, presbítero Gabriel, pastor Davi, diácono Alex, os demais coordenadores que aqui estiveram. Amém? Pastor Edinaldo orando, impetrando a bênção apostólica. Se você estiver aqui e queira aceitar, ou melhor, você que está aqui e queira aceitar Jesus, enquanto estivermos aqui, estaremos orando por você. Enquanto estivermos aqui, estaremos orando por você. Esse ambiente é ambiente cristão, é ambiente onde a graça, a unção de Deus pessoas aqui para aceitar Jesus.